Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Fruto do Espírito, o Eu crucificado. Deus criou o homem com uma composição tricotômica, a saber, corpo, alma e espírito. A carne milita contra o espírito e vice-versa. Lição de número 5. Entenderemos o que significa luta interior. Definiremos os termos corpo, alma e espírito e suas funcionalidades. Finalizando o nosso estudo, reconheceremos as obras da carne e o fruto do espírito. Lição, item número 1 da lição, a luta interior. A Bíblia Sagrada apresenta dois relatos sobre a criação do homem, sendo que na primeira descrição aponta o homem com origem em Deus, possuindo os atributos morais de Deus, amor, justiça, bondade, etc. Ou seja, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, sendo-lhe então ortogado o domínio sobre as demais coisas criadas. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Na segunda descrição da criação do homem, há uma alusão direta à origem material deste. Isto é, o homem foi criado do pó da terra. E há também menção à sua origem imaterial, quando Deus soprou o fôlego de vida no nariz do homem, se tornando ele alma vivente, consolidando a sua parte espiritual. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Neste contexto, o homem foi criado com duas naturezas, quais sejam uma material, representada pelo seu corpo, e uma outra imaterial, representada pela sua alma e espírito. Esta tricotomia, corpo, alma e espírito, representa a composição material e imaterial do homem. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23, diz assim a palavra: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que vos chama, o qual também o fará. A carne, representada pelo corpo, trava uma luta contra o espírito, sendo que a carne se inclina para a lei do pecado, caso o corpo, e o espírito para a lei de Deus. Corpo e espírito são inimigos, tanto militam entre si de forma permanente. Carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 14 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. Porque bem sabemos que a lei é espiritual,
Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. E no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem quem sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a carne. E a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, deserções, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, as quais eu vos declaro, como de outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. São de Cristo Jesus. Crucificaram a carne, mas com as suas paixões e consciências. Temos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Tanto aí está a luta interior do homem entre a carne, desejos da carne, e desejos do espírito. Muito bem mencionado aí pelo apóstolo Paulo, tanto na carta aos Romanos, carta aos Gálatas. No item 2 da lição, vamos definir corpo, alma e espírito. Corpo é a parte material do ser humano, formado pelos mais variados elementos químicos, pó da terra, células, ossos, carne e sangue, que proporciona canal de comunicação com o mundo externo. Portanto, o corpo é o elemento da tricotomia do homem que entra em contato com o mundo externo. A alma é uma subparte material do ser humano, da funcionalidade e comando sobre o corpo. O espírito é uma subparte material do ser humano que proporciona um canal de comunicação espiritual entre Deus e o homem. Portanto, a alma é a parte que dá, ser assim, o comando ao corpo para que realize o desejo da alma e do próprio corpo. O espírito é o canal de comunicação entre Deus e o homem. Quando é que o homem recebeu o espírito e a sua alma? Quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem e este se fez alma vivente. Tricotomia. Corpo, alma, espírito. Vejamos então as funcionalidades do corpo, da alma e do espírito.
a parte da lição, as funcionalidades, para que depois nós venhamos a entender que é o fruto do Espírito. Também obras da carne. E há uma relação direta entre esses três elementos para se realizar as obras da carne ou as qualidades do fruto do Espírito. Então vamos iniciar falando sobre o corpo. Como já mencionamos, o corpo é o canal de comunicação com o mundo exterior, através dos 5 sentidos humanos: visão, audição, olfato, tato e paladar. E, ao receberem estímulos externos, enviam informações ao centro nervoso do homem, representado pelo cérebro, para processá-los e então enviar ao corpo o comando de desencadeamento das ações a serem realizadas. Então, deve sempre comparar as respectivas ações com o referencial dos valores absolutos de Deus exarados em sua palavra. Então, o corpo é a parte do ser humano, que é formado de carne, ossos e sangue, que é exatamente a parte que está em contato com o mundo externo, e a entrada dados das informações desse mundo externo, audição, olfato, gosto, caso falar da visão e tato, e encaminham diretamente para a alma estas informações, e a alma retorna ao corpo para que ele realize uma determinada funcionalidade. A alma é uma das subpartes do material do ser humano, em que dá funcionalidade de comando ao corpo, como nós já falamos. Só que esta alma, ele tem 3 elementos para realizar estes comandos. Nós vamos falar do primeiro, que é o intelecto, caso a mente. Ela é a parte racional da alma que promove o poder de raciocinar. Então, observe que a alma está dividida em intelecto, em emoção, no caso, sentimentos. Intelecto é a mente, emoção e sentimentos, e a vontade. Por sua vez, no intelecto, nós encontramos a imaginação, a memória e a razão. Então, o intelecto é a parte racional da alma que promove o poder de raciocinar, de conhecer os fatos e objetos, discernir e julgar situações, bem como tomar decisões. Estão contidos no intelecto, ou seja, na mente do ser humano, a imaginação, que é a capacidade de planejar. A memória, que é a capacidade de reter fatos e conhecimentos e lembrá-los. E a razão, propriamente dita, que é a capacidade de compreender, pensar, julgar e etc. Então, na primeira parte da alma, nós temos o intelecto, que é a mente, e dentro da mente nós temos a imaginação, a memória e a razão. Então, a imaginação são os nossos pensamentos para planejar as ações, e é crucial que nós tenhamos o total domínio desta parte da mente, determinando que tipo de pensamentos, que tipo de imagens devem ser abrigados nela. A imaginação, ela é uma área da mente que pode nos levar à derrota em nossas lutas cotidianas, deixarmos o seu domínio ser realizado segundo o homem natural. Imaginação nos leva à derrota. Às vezes imaginamos coisas que nem vão acontecer. Mas também a imaginação pode nos levar à vitória em nossas lutas cotidianas.
deixarmos o seu domínio ser realizado pelo Espírito Santo. Então, se a nossa imaginação ela é presidida pelo Espírito Santo, nós vamos pensar só coisas boas. Imaginar coisas boas, coisas realistas. Portanto, estaremos no caminho da vitória. Porém, ao contrário, se deixarmos levar por coisas ruins na imaginação, seremos derrotados. A memória, por sua vez, é a área da mente que registra e guarda os acontecimentos, experiências e fatos que nós vivemos, sejam boas, sejam bons ou maus. Para o homem natural, é impossível apagar ou neutralizar uma ideia nociva da mente. E assim, ele luta na sua mente e sofre para se esquivar das lembranças adversas que deixaram cicatrizes que podem se abrir novamente se não forem neutralizadas pela graça do Senhor Jesus. Então, a nossa memória, ela só deve ser ativada para coisas boas e agradáveis, que possam ser usadas para a glória de Deus. Enquanto as coisas más devem ser esquecidas, sem qualquer chance de reativação de sua amargura, ódio, rancor ou com espírito de vingança. Então, a memória também deve ser presidida pelo Espírito Santo, para que não venha a nossa mente, a nossa memória, exatamente coisas ruins que colocam para baixo, colocam numa posição de amargura, de sofrimento. Temos que desviar da nossa memória ou não reativar da nossa memória os fatos ruins. A razão. A razão é a área da mente que proporciona ao homem a pensar, a julgar e a distinguir o que é falso, o verdadeiro, a compreender o que é do bem ou do mal. Porém, esta condição racional é efetiva quando o homem tem a sua vida presidida pelo Espírito Santo. Então, o homem que não tem a sua vida presidida pelo Espírito Santo age mal, ele prejudica os seus semelhantes, ele julga mal, até mesmo pior que os irracionais. Portanto, nós temos que ter todo o cuidado no nosso intelecto, onde, ou seja, na nossa mente, onde estão aí a imaginação e a memória, que são elementos ativadores para o bem ou para o mal. Contudo, nós temos que deixar o Espírito Santo fluir em nós para que ele tenha o domínio total. Nesse sentido, venhamos a estar em paz no nosso intelecto. Mas uma outra parte da alma é o sentimento. Caso a emoção, nós chamamos de sentimento. E a outra parte, a vontade. A emoção é a área da alma que manifesta, ou seja, que manifesta por uma condição ou estado emocional da pessoa os sentimentos. A emoção, ela mostra a alegria, ela mostra a tristeza, o amor, o prazer, o ódio, o medo, a dor. É através dos nossos sentimentos que nós manifestamos o que a alma está sentindo. A nossa comunhão com Deus não pode estar consolidada nas emoções, pois elas são instáveis. A emoção ela é instável. Não modifica o nosso ser diante do Senhor. Apesar de serem válidas e bonitas, não nos fornece uma base forte de relacionamento com Deus e com o próximo. Então temos que ter cuidado com as emoções, porque muitas vezes elas nos levam a uma condição de tomar uma decisão errônea. Não devemos ser frios. Quer dizer que nós devemos não ter sentimento. Temos que ter, sim, nossas emoções. Porém, nossos atos, nossa caminhada pessoal e espiritual não pode estar ancoradas inteiramente nas emoções.
pois estas são inconstantes, seguras e vulneráveis. Não podemos exagerar na importância dos sentimentos e nem deixar que os sentimentos negativos comandem os nossos pensamentos. Porque o sentimento negativo, ele se multiplica para outros sentimentos negativos. E assim, nós não devemos pautá-los como elementos controlador de nossos pensamentos. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Ou seja, as emoções, a partir da nossa mente, elas nos colocam em decisões, muitas vezes, errôneas, inconsistentes, instáveis. Por outro lado, a vontade é a área da alma, manifestada por um estímulo do intelecto, do sentimento, que pressiona o corpo para uma ação, para realizar decisões, praticar ou deixar de praticar atos decididos pela alma. Então, Deus não condiciona e nem dirige a vontade do homem, pois este é livre para fazer as suas escolhas. Então, precisamos equalizar a nossa vontade com a vontade de Deus. E isto só é possível se obedecermos à palavra de Deus. A vontade sempre será o instrumento da consumação ou não do pecado, dependendo do que vai presidir ou controlar esta vontade humana. Então, essa vontade, ela é realizada na alma, e a alma envia o comando para o corpo e o corpo realiza. Pode se consumar ou não. Porém, se nós tivermos domínio desse corpo, ele não vai realizar o que a alma determinou. E aí vai pecar. Por isso que nós dizemos, então, que existem batalhas espirituais no corpo e na alma. O corpo pressiona a alma pressiona o corpo e pressiona o espírito. Nós vemos aí, o corpo é a parte do ser humano que tem um contato com o mundo externo. Existem 5 janelas para que as informações do mundo externo entrem para a alma. São olfato, gosto, visão e tato. Na alma, nós temos 3 elementos. O intelecto. E no intelecto, nós temos aí, no caso, a imaginação, nós temos a memória e a razão. Temos as emoções e temos a vontade. Temos também a vontade, que faz parte da alma. E a alma é que comanda o corpo. Ora, é no corpo e na alma o lugar onde se travam, então, as grandes batalhas espirituais. E 3 agentes agem constantemente para, neste reduto espiritual, por um lado, para matar, roubar ou destruir. E, por outro lado, para dar vida e vida com abundância. Então, o primeiro agente é o diabo. A missão é matar, roubar e destruir. Estrategicamente, se utilizando de imagens, circunstâncias e pensamentos negativos gerados no ambiente físico, ele busca a nossa mente para torcendo as verdades de Deus, levando sempre para um estado de angústia, de medo, de insegurança, de depressão, de mágoa, de ressentimento e rebeldia. O segundo agente na batalha espiritual é o Espírito Santo, que leva a nossa mente a submeter-se ao Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Renova a nossa mente, que nos dá entendimento e nos livra das ciladas diabólicas, dos sofismas, da altivez e das fortalezas malignas. E o terceiro agente somos nós mesmos. Ou seja, quem tem toda a autoridade sobre a sua mente determina o que será abrigado nela, coisas boas ou ruins. Pode ser as coisas boas ou pode ser as coisas ruins. Um ditado importante diz: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça,
mas posso impedir que façam ninho sobre ela. Corpo, nossa alma, é o grande campo de batalha espiritual para a morte ou para a vida. Então, observe aí que existe o homem carnal, o homem espiritual e o homem natural. Começando lá pelo homem carnal, na seta azul, clara, o carnal ele age mais pelas emoções. A emoção ativa a imaginação, pensamentos. E a imaginação ativa a vontade. A vontade, a emoção. E aí a alma dá o comando para o corpo, fazer ou não. Então, se você aí acompanhar a seta azul, claro, o homem carnal, ele age mais pelas emoções, essas emoções ativam a imaginação ativa a vontade a emoção. Pela emoção, a alma dá o comando para que o corpo faça ou não. O homem espiritual, ele faz pela imaginação, pensamentos. Da mesma forma, ativa a vontade pode ativar tanto as emoções como também a razão, e o homem espiritual, como ele vive mais pela razão, aí nós estamos falando da seta amarela. Como ele vive mais pela razão, ele, a alma lança para o corpo o comando e ele faz ou não. O homem natural age mais pela memória. Lembra mais das coisas na sua mente passadas. Que leva à imaginação, aí a seguir na seta. E a partir daí a vontade, para emoções, para a razão. E aí o corpo faz ou não. Então observe que o homem carnal, ele é movido pelas emoções. Daí por ele ter mais batalhas espirituais no corpo e na alma. Porque a vida dele é controlada pelas emoções. O homem espiritual, ele é comandado pela imaginação e ele pode tanto agir pela emoção como pela razão. E o homem natural, ele é movido pela memória e pode agir tanto pela emoção como pela razão. Claro que o homem espiritual vai agir muito mais pela razão. E o homem natural, ora pelas emoções, ora pela razão. Lembrando que o agir pelas emoções, ela é mais instável. Instável. E, portanto, nós devemos usar mais a razão sob o presidir do Espírito Santo. Passemos agora para a funcionalidade do espírito. O espírito é uma das subpartes materiais do ser humano que proporciona o canal de comunicação espiritual entre Deus e o homem, composto de fé e de consciência. Esta fé é uma fé advinda diretamente do Senhor, que atinge a profundidade do inexplicável, que ultrapassa os limites do conhecimento, perspectivas humanas, garantindo então ao detentor desta fé uma fortaleza espiritual de vislumbrar as coisas que não são como está sendo reais ou existentes. A fé sobrenatural transcende a tudo que é racional, não havendo nada impossível de ser, permitindo crer que Deus, segundo a vontade dele, opera o sobrenatural através das nossas palavras, nossos gestos, nossas intenções, oração, vencendo então as enfermidades e as adversidades. Nesse sentido, também vence laços de Satanás, promovendo então a salvação em Cristo, tudo para a honra e glória do Senhor. Já a consciência é o elemento interior do ser humano, onde está gravada automaticamente a lei moral e a lei espiritual de Deus, servindo como regulador intuitivo de suas ações, sua vida cotidiana, não sendo modificada nem pelo intelecto, nem pelo sentimento e nem pela vontade da alma. Então, todo ser humano tem uma consciência de saber o que é certo. Todo ser humano, ele sabe, e esta é a consciência. Colocou lá
no espírito do homem, para que ele pudesse discernir o que é certo e o errado, mesmo sem ter o conhecimento pleno do Senhor Jesus. Ora, então agora a gente passa para uma parte mais finalizadora, não, em que nós vamos trabalhar, aqui são conceitos, falei, e nós vamos agora falar no item 4 sobre as obras da carne, que são exatamente as obras desqualificações que são inerentes às pessoas que vivem na carne, ou seja, vivem segundo a vontade do corpo, vivem plenamente ser controlado pelas emoções. Nesse sentido, essas pessoas têm dificuldade de se relacionar não só com o próximo, com o seu próximo, e muito mais com Deus, porque querem realizar a vontade da carne. Nós já lemos esse texto lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, lá no começo da aula. São 15 desqualificações que tipificam essas chamadas obras da carne. São elas: prostituição. E a prostituição? Manter relações sexuais ilícitas sobre a forma de remuneração. Ou não. Impureza. Realizar condutas pecaminosas e ter pensamentos cheios de iniquidade. A lascívia. Manter condutas ultrajantes, despertando em outrem o desejo sexual. Pessoa que, com seu corpo, promove e desperta em outra pessoa desejo sexual. Lascívia. Idolatria. Adorar ídolos. Algo ou alguém no lugar de Deus. Então, o conceito de idolatria é você colocar algo ou alguém no seu coração no lugar de Deus. Feitiçarias, induzir as pessoas a fazerem o que não querem através de obras de bruxaria. Feitiçarias, induzir as pessoas a fazer o que não querem através de obras. Inimizades, sentir ódio ou mal querer a alguém. Porfias, manter disputa e oposição a alguém sem nenhum motivo. Ciúmes, sentir despeito de alguém por possuir um bem ou ter alcançado uma vitória. Iras, ter o sentimento de raiva de outra pessoa com espírito agressivo. Discórdias, manter desentendimento permanente por diferenças de pensamento. Tensões, promover divisões entre as pessoas por diferenças de pensamento. Facções, promover a formação de grupos de pessoas para causar perturbações no meio social. Invejas, as coisas dos outros, ou querer ser melhor do que os outros. Bebedices, ato de se embriagar com bebidas alcoólicas, perdendo a sensatez. E glotonarias, ato de comer em demasia, ultrapassando o limite da saciedade. Ou de saciedade, melhor dizendo. Então, estas são as obras da carne. Pessoas dominadas pela vontade do corpo ou pela vontade, e aí praticam todas. Agora, se a pessoa tem a sua vida presidida pelo Espírito Santo, então ela vai desenvolver no seu comportamento, no seu caráter, na sua idoneidade moral, o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito são 9 qualidades em que, uma vez desenvolvida no meu ser, no meu comportamento, eu estarei sob os domínios do Espírito Santo. E aí não serei totalmente dominada pelas minhas vontades carnais ou pelas minhas emoções. Sempre
pela razão com referencial da vontade de Deus. Então, primeiro é o amor, que nos parece ser o principal. É o amor incondicional, capaz de amar até mesmo próprios inimigos. E isso só é possível se o Espírito Santo presidir a sua vida, a minha vida. Como segundo fruto do Espírito, qualidade. Observando bem, não são frutos do Espírito. Fruto é um só, com 9 qualidades. E, portanto, eu tenho que ter essas 9 qualidades no meu ser, na minha relação com o próximo, na minha relação com Deus e na minha relação comigo mesmo. Ou seja, uma relação vertical com Deus, uma relação horizontal com o próximo e uma relação de profundidade comigo mesmo. Então, a alegria não é essa alegria passageira, é a alegria que independe das circunstâncias, sejam boas ou ruins, que vivemos, sendo esta alegria de caráter permanente, por ter sido alcançado pela graça da salvação em Cristo Jesus. Então, nós temos uma alegria permanente porque nós somos salvos, porque nós temos a salvação em Cristo. Isso independe de circunstâncias. Paz. Paz, ela é caracterizada de forma tridimensional. A dimensão vertical, paz com Deus. A horizontal, paz com o próximo. Em profundidade, paz consigo. Paciência se reflete na capacidade de suportar as perseguições e as incompreensões dos outros. Benignidade é a capacidade de ser gentil para, ou seja, demonstrar delicadeza em todas as ações com relação ao próximo. Temos também a bondade, que é a capacidade de praticar o bem a todos, qualquer interesse particular ou recompensa. Então, a diferença de benignidade e bondade, a benignidade é querer fazer o bem e a bondade é fazer o bem. Fidelidade é a virtude que, através de atos e práticas, o cristão demonstra ser fiel a Deus e ao próximo, independente das circunstâncias. Então, é a virtude que, em meio às verdadeiras situações desagradáveis e de perturbação, a pessoa se mantém serena e pacífica. O domínio próprio é a virtude de controlar as paixões da carne ou evitar palavras e atos que não corroboram com a vontade de Deus. Então, se a minha vida é presidida pelo Espírito Santo, eu devo desenvolver na minha relação com Deus, na minha relação com o próximo e comigo mesmo, estas 9 qualificações que se transformam em fruto do Espírito. Se uma delas não existe no meu ser, significa que eu não tenho um fruto do Espírito. Só tenho parte. É como uma laranja. Uma laranja, se ela é formada de 9 gomos, no momento em que eu tiro um gomo, já não é mais uma laranja. Parte de uma laranja. Portanto, eu tenho que desenvolver no meu ser, na minha forma de se relacionar com Deus, com o próximo e comigo mesmo, nestas 9 qualificações integralmente. E isso só é possível se o Espírito Santo estiver presidindo a minha vida. Concluindo então a aula de hoje. Quando vivemos uma vida consagrada a Deus através da leitura da palavra, do jejum, da oração, do momento devocional, do louvor e da adoração, desenvolvendo sempre uma vida de intimidade com o Senhor, então nós estamos permanentemente alimentando a nossa alma e o nosso espírito, a natureza da divindade, não dando lugar à carne e nem à maléfica ação das tentações para consumarmos o pecado. Então, veja bem, todo o meu ser, toda a minha vida tem que ser Senhor. Então, eu tenho que alimentar o meu espírito com as coisas de Deus. Tem que ter uma vida piedosa cristã, ou seja, amar todas as coisas que são de Deus, porque quando eu alimento a minha alma e o meu espírito com as coisas de Deus, esta alma e este espírito prevalece contra a vontade do corpo. Portanto, quando eu alimento, vivo uma vida de alimentar a minha carne, as vontades carnais, aí
a carne vai prevalecer sobre a alma e o espírito. E aí é que nós temos que escolher o caminho certo, o caminho correto, o caminho para a salvação, o caminho para a vida eterna é viver em espírito, sabendo que a carne milita contra o espírito contra a carne. Mas se temos o fruto do espírito, certamente nós estamos andando e vivendo pelo espírito. Bênçãos espirituais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.